Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à primeira web aula da disciplina de Fundamentos de Matemática, os conceitos básicos de matemática e estatística. E nessa aula falaremos um pouco sobre números e as suas operações. Qual o conceito de número? Então, para a disciplina de hoje, falaremos um pouquinho sobre a formação do conceito de número, estabelecendo relações com a ideia de sequências numéricas e o tratamento de número como uma quantidade ou uma ordenação ou um código. Falar um pouquinho sobre o princípio fundamental da contagem, conjuntos numéricos, em especial o conjunto dos números naturais, e situações que envolvam essas operações de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão. Como texto base para essa aula, está linkado lá no AVA, o nosso livro base de referências básicas da disciplina, que é o livro Fundamentos e Metodologias de Matemática, disponível na minha biblioteca, e as páginas utilizadas como base para essa aula, as páginas 51 a 119. Então é importante que você leia esse texto para complementar a formação. Hoje estamos pincelando o conteúdo, apresentando o conteúdo, mas o aprofundamento se dá nos textos bases e nas aulas síncronas. Então é importante que assista a essa web aula, mas também complemente com a leitura, ok? Então, quando a gente fala número, o que é número? Qual que é a função dos números? Seja a função para a matemática ou a função social. Então, podemos dizer que as funções dos números assumem como uma função de contar. Então, quando eu tenho esse 5, o que é esse 5? O que representa esse 5? A ideia fundamental do número, partindo do princípio de contar, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, aquele 5 representa uma quantidade. Essa é a função principal dos números. Mas ela também assume a ideia de ordenação. Se eu falo que eu sou o elemento 5 da fila, significa que eu estou na quinta posição. Então, além de uma quantidade, representa uma posição em uma organização. E esse 5, ele assume valores diferentes de acordo com a sua notação. Por exemplo, se eu tenho o número 15 e o número 51, todos são formados pelos algarismos 1 e 5. Só que o 5 no 15, ele tem uma função diferente do 51. O 5 no 51, ele tem uma função diferente do 15. Um representa a quantidade de unidades e a outra representa a quantidade de dezenas. Então a gente diz que o nosso sistema numérico, ele é posicional. Então aquele código 5 vai ter funções diferentes dependendo da posição com que ele se encontra. Além disso, o 5 ele representa uma quantidade numérica e essa escrita numérica precisa ser trabalhada. Por exemplo, se você pedir para um aluno representar através de cartões os números 51, pode ser que ele pegue um cartão 50 e um cartão 1. Mas quando você combina sem a ideia de sobreposição, você tem um número diferente, você tem o 501. Se você só juntar a escrita numérica e não a quantidade. Então a escrita numérica é diferente da função de quantidade. Eu preciso tomar cuidado com essa questão de ordenação. Então, por isso que é comum a confusão lá na criança, quando ela está aprendendo a escrita do número, você pedir para ela escrever 31 e ela escreveu o número 30, o 3 e o 0, e depois o 1, formando então 301 e não 31. Então, a posição do número vai definir a sua função quanto quantidade, ok? E o sistema que utilizamos, o sistema indo-árbico, que é o padrão nacional e quase um padrão mundial, ele faz frente a outros sistemas numéricos. Na China tem uma notação diferente de escrever números, porém também se ensina um sistema indo-árbico, que ele é o sistema mais aceito. Ele é de mais fácil compreensão e de mais fácil organização em termos de operações. Mas se a gente olhar mesmo no Brasil, há resquícios de outros sistemas de numeração, como o sistema de numeração romana.
principalmente em algumas áreas como direito, que se baseia na concepção de direito romano. Então, é utilizado para representar parte das leis, o inciso 5º, o artigo X, que segue essa ideia de mesclar os dois sistemas de numeração, utilizando também o sistema de numeração romana, certo? Nas aulas síncronas, veremos um pouco mais como fazer a conversão de números romanos para números decimais, os números indo-árbicos que conhecemos, ok? Agora, por que o sistema indo-árabico é mais utilizado? Exatamente pela ideia de sistema de posição. É mais fácil eu representar, eu tenho uma limitação de caracteres. Eu tenho apenas 10 algarismos, do 0 ao 9, e eu consigo representar somente com esses algarismos qualquer número, independente do seu tamanho, da sua imensidão de quantidade que ele representa, ok? Então, quando eu falo do sistema de numeração decimal, ou indo-árabico, que é o que utilizamos, que tem como base 10 decimal, por isso que é sistema decimal, utilizamos 10 algarismos, eu tenho, por exemplo, o número 5, lá nas unidades. Então, eu tenho agrupamentos de números que representam as suas posições. A primeira ordem representa as unidades. Então, se eu colocar um 5 nessa unidade, eu tenho 5 unidades. Agora, se eu trocar esse 5 e colocar ele na posição de dezena, aquele 5 representa 150. Se eu trocar o 5 e colocar na posição de centena, que ele representa 500 e assim sucessivamente, tá? Então, organizamos em classes, que representa a posição desse algarismo dentro do meu número, e essa posição representa valores diferentes. Eu tenho as unidades simples, as dezenas simples, as centenas simples, e aí eu passo para um segundo bloco, que são os milhares. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E aí, passou mais 3 dígitos, eu tenho um novo bloco, que são os milhões, as casas dos milhões. Se eu pular mais um bloco, eu tenho as classes dos bilhões. E depois pular mais 3 algarismos, eu tenho os trilhões e assim sucessivamente. Então, se eu quero representar 50.761, eu vou colocar o 5 lá na posição dezena de milhar, para representar os 50. Vou colocar o 7 nas centenas, para representar os 700. Vou colocar o 6 nas dezenas, para representar os 60. E 1 nas unidades. Então, com isso, números posicionados vão representar valores diferentes. Então, eu consigo representar qualquer número com esses 10 algarismos, ok? E quando a gente fala de números, a gente tenta organizá-los de acordo com a sua função. E o conjunto, o agrupamento menor que podemos fazer são os conjuntos dos números naturais, que a gente faz uma associação com a ideia de contagem. Se a gente fosse tentar entender como que se deu a construção histórica de números, provavelmente o primeiro número que surgiu foi exatamente pela necessidade de contar objetos. Então, o 1, ele representa uma quantidade. O 2 representa 2 quantidades, 2 objetos. 1 mais 1. E assim sucessivamente. Então, os números naturais têm essa função de servir como elemento de contagem, de você relacionar número com quantidade. E aí, quando fala de números naturais, há uma pequena discussão entre o 0 ser ou não um número natural. No Brasil, a gente adota muito o 0 como um número natural. Por mais que ele não represente uma quantidade, ele não está associado à ideia de contagem, porque eu não começo a contar com 0, 1, 2, eu começo direto no 1, mas a gente adota o 0 como um número natural. E esse conjunto dos números naturais é usual a notação de n para representar a esse conjunto. Então, se eu digo que um elemento pertence a esse conjunto, ele é um número natural, ok? E os números naturais, eles têm umas propriedades importantes para a gente entender o conceito de sequência numérica. Se eu adoto o 0 como ponto inicial dos números naturais, toda vez que eu acrescentar um objeto, uma unidade, eu crio o próximo número. Então, eu tenho 0, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, nessa sequência, eu tenho toda a construção do meu conjunto numérico, partindo de um ponto inicial e sempre somando uma unidade, tá? Com isso, exceto 0, todo número ele tem um número que antecede e um número que precede.
Por exemplo, o 4, ele tem o seu antecessor, que é o número 3. O 5 é um sucessor do 4, porque ele é o número que vem logo após o 4 nessa ordenação dos números naturais. E sempre que eu pego uma sequência, eu tenho números consecutivos. 3, 4, 5 são números consecutivos. 10, 11, 12, 13, 14 são números consecutivos. Estão na sequência dos números naturais. Além disso, esses números naturais eles podem ser divididos em subconjuntos. E os principais subconjuntos são os números pares. O que são números pares? São todos os números que representam uma quantidade par. Ou seja, que se eu pegar um número natural e multiplicar ele por 2, eu vou ter sempre o conjunto dos números pares. Por exemplo, 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 2 vezes 4, 8. Então, 0, 2, 4, 6, 8 são números pares. E o restante são os meus números ímpares, que seria o equivalente de eu pegar qualquer número natural, multiplicar por 2 e acrescentar 1. Por exemplo, 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 1 é um número ímpar. 1 vezes 2, 2. Mais 1, 3. O 3 é um número ímpar. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5 é um número ímpar. Então, 1, 3, 5, 7, 9 são números ímpares. Ok? E aí a sequência, basta ver o último dígito. Se o último dígito for 0, 2, 4, 6 ou 8, é um número par, se não, um número ímpar. Outro número de importância, outro agrupamento de importância dentro dos números naturais é o conjunto dos números primos. E aí o que é um número primo? Um número primo é aquele que possui apenas 2 divisores, sendo ele mesmo e 1. Então 2 é um número primo, porque eu consigo dividir 2 por 1, que vai dar 2, e consigo dividir 2 por 2, que dá 1. O 3 é um número primo. O 4 já não é primo, porque eu consigo ter mais do que 2 divisores, para ter uma divisão exata. Eu consigo dividir o 4 por 1, por 2 e por 4. Então eu tenho 3 divisores. Então qualquer número que tenha somente 2 divisores dentro dos números naturais são chamados de números primos. E eles têm uma importância gigantesca quando a gente fala de codificação, de criptografia, tá? E também a gente vai ver lá nas frações que a gente pode simplificar utilizando esses números primos ou primos entre si, ok? E todo número natural, ele tem uma sequência que a gente aprendeu a construir, a partir do zero, acrescentando uma unidade. Então, essa ideia de sequência eu posso levar para uma reta numérica. Essa reta que eu tenho, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Eu tenho um ponto de origem e a cada distância fixada eu consigo associar a um número natural. E nessa reta é fácil observar uma propriedade que a gente chama de tricotomia dos números. Se eu pegar 2 números, a relação entre os 2 números, o primeiro pode ser maior que o segundo, ou menor que o segundo, ou igual ao segundo. Somente essas 3 opções, não tem uma quarta opção. Ou ele é maior, ou ele é menor, ou ele é igual, certo? Com isso vem aquela nossa simbologia de maior, menor, maior ou igual, menor ou igual e igual. Ou ainda, se não for igual, se ele for maior ou for menor, a gente pode chamar de diferente. E quando a gente fala de números, não necessariamente eu vou só contar. Eu posso operacionar esses números. Se eu tenho 2 quantidades, eu posso comparar essas unidades, mas eu também posso juntar essas unidades. Então eu tenho as operações numéricas. Sendo as operações básicas, a operação de adição, quando eu faço uma junção, a subtração, quando eu retiro parte dessa quantidade, a multiplicação, quando eu combino várias quantidades iguais, e a divisão, quando eu quero repartir em partes iguais uma quantidade. Então essas 4 operações são operações básicas e operações vistas lá no ensino fundamental. Ok? A primeira delas, a adição, ela tem uma função ou de acrescentar, eu já tenho algo e quero colocar algo a mais, acrescentar, adicionar, mas tem a função de juntar, de você reunir 2 objetos. E quando eu junto esses objetos,
essas duas partes eu chamo de parcelas, enquanto que o resultado é ou o total da junção ou a soma dessas parcelas. E a adição, ela tem algumas propriedades importantes que a gente precisa conhecer, sendo a primeira delas a comutativa. Como assim comutativa? Comutar, trocar ordem. Então, se eu pegar 2 mais 3, vai dar 5. Agora, se eu pegar 3 mais 2, também vai dar 5. Então, se eu juntar dois blocos de quantidade, duas quantidades, em ordens diferentes, não vai alterar o resultado. Então, 2 mais 3, 3 mais 2 é a mesma quantidade. Então, a gente diz que a operação de adição ela é comutativa. Não importa a ordem, na hora que eu for somar o resultado vai ser o mesmo. Além disso, ela é associativa, ou seja, se eu pegar A mais B mais C, vou juntar esses três blocos de quantidade, não importa se eu faço A mais B primeiro, para depois acrescentar o C, ou eu faço o B mais o C para depois acrescentar o A, o resultado não vai ser alterado, ok? Além disso, há um elemento neutro, ou seja, o que é um elemento neutro? Que se eu operar, ou seja, se eu adicionar, não vai alterar a parcela original. E na adição, o meu elemento neutro é o zero. 4 mais 0, 4, não altera. 5 mais 0, 5. Ele é um elemento neutro porque não vai alterar o resultado original quando eu adicioná-lo. Tá? Além disso, existe a propriedade de fechamento. O que é a propriedade de fechamento? Quando eu somo dois números naturais, eu obtenho um terceiro número e esse terceiro número também é um número natural. Isso não acontece com a subtração, por exemplo. Na subtração, a ideia de subtrair é você, de fato, subtrair ou retirar uma quantidade, ou ainda de você comparar o quanto aquela quantidade é maior que a outra. Quando eu faço 5 menos 2 e acho o resultado 3, eu estou dizendo que o 5 é 3 unidades a mais do que o 2. Então eu posso comparar com essa ideia de subtração. Ou quanto falta para eu, com 2 unidades, chegar a 5 unidades? Faltam 3 unidades. Essa diferença também é resultado de uma subtração. E quando eu subtraio, o primeiro valor é chamado minuendo, o outro subtraindo, e o resultado é chamado de resto ou diferença. Tá? E possui elemento neutro, 5 menos 0 é 5, mas não segue a ideia de comutativo. 4 menos 2 não é a mesma coisa que 2 menos 4. Não tem como eu tirar 4, pensando em quantidade dentro dos números naturais, de 2. Eu vou ficar devendo 2. E aí entra um outro conjunto numérico que a gente vai ver mais à frente. Certo? Além disso, se eu somar o resto com subtraindo, eu vou dar o minuendo, ou seja, eu consigo fazer uma validação do meu resultado, uma contraprova. A outra operação, que é a operação de multiplicação, ele tem uma função de você efetuar várias somas repetidas de parcelas iguais. Então, se eu quero somar 2 mais 2 mais 2 3 vezes, eu faço 3 vezes 2, para que eu não precise somar várias vezes as mesmas parcelas. Mas eu também posso combinar. Por exemplo, eu tenho 3 calças e 4 camisas. De quantas maneiras diferentes eu posso vestir essa roupa? Fazer uma combinações de roupa. Eu faço 3 vezes 4, 12. Significa que eu tenho 12 opções diferentes de trajes para me vestir, fazendo a combinação dessas calças com essas camisas. E aí, quando eu tenho uma multiplicação, os dois termos que estão multiplicando a gente chama de fator e o resultado de produto. E eles também seguem a ideia de comutativa. A ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu multiplicar 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Também é associativo, então se eu tenho 2 vezes 3 vezes 5, não importa quem eu multiplicar primeiro, o resultado vai ser igual. Além disso, quando eu multiplico dois números naturais, o resultado vai ser um número natural, ou seja, segue a propriedade de fechamento.
existe um elemento neutro, que é o 1. Quando eu multiplico qualquer número por 1, o resultado vai ser o mesmo. Eu não consigo alterar quando eu multiplico por 1, por isso que ele é chamado de elemento neutro. E ainda a última propriedade é a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Se eu tenho duas vezes multiplicado uma soma, eu posso multiplicar primeiro as parcelas, eu faço duas vezes a primeira parcela, duas vezes a segunda parcela e somo essas parcelas posteriormente. Tá? E como última operação desse bloco de operações básicas que a gente tem lá nos números naturais, eu tenho a divisão, que é a ideia de você repartir em partes iguais. Então, se eu divido 8 para 4, eu estou querendo dividir em 4 grupos com a mesma quantidade. Ou ainda, se eu quero ir distribuindo 2 canetas para cada pessoa e tenho 8 canetas, eu estou fazendo uma subtração sucessiva. 8 tira 2, que tira 2, que tira 2, que tira 2, para ver quantas operações eu faço através da divisão. Tá? E a divisão, ela também tem um elemento neutro, porque se eu dividir por 1, o número não se altera. A divisão, o resultado do dividendo é igual o quociente vezes o divisor, mais aquele resto, porque pode ser que ao dividir dois números naturais, eu não obtenho um resto zero. Por exemplo, se eu fosse dividir 9 para 2, eu vou ter 4 conjuntos de 2 e sobra uma unidade. Então aquele 1 é o nosso resto. Tá? Então essa é uma divisão que ela não é exata, ela sobra uma unidade. Agora, se eu divido 10 para 5, eu vou ter 2 e o resto é 0. Então eu tenho uma divisão exata. Tá? E eu posso combinar essas operações, fazer uma mesclagem de várias operações numa expressão só. E essa expressão a gente define como uma expressão numérica, sendo um agrupamento de operações matemáticas. Ok? É importante você observar que sempre quando a gente usa o termo definição em matemática, a gente dá nome a uma situação. Então, ou seja, quando eu falo que números é definido como isso, eu estou dizendo que toda vez que acontecer isso, eu tenho um número. Então, sempre quando eu tiver um conjunto de expressões numéricas, de operações matemáticas numéricas, a gente chama de expressão numérica. Então, definir em matemática é dar nome a uma situação. Então, quando eu defino um quadrado, eu falando, olha, se eu tiver essa figura, isso vai ser um quadrado. Eu dei nome a uma situação, ok? E aí, quando a gente fala de expressão numérica, eu preciso seguir uma certa ordem de resolução. E essa ordem, ela pode ser de acordo com as operações ou com delimitadores que utilizamos. Então, eu sempre começo com multiplicações ou divisões, para depois resolver as adições e subtrações. Tá? Agora, se eu precisar alterar a ordem, eu coloco delimitadores, que são os parênteses, colchetes e chaves. Então, sempre o que estiver dentro dos parênteses, eu vou ter que resolver primeiro. Sempre o que estiver dentro dos colchetes, eu vou resolver posterior aos parênteses, e assim sucessivamente. Agora, se eu não tiver esses delimitadores e tiver operações iguais, de ordens iguais, por exemplo, eu tenho uma multiplicação e divisão. Quem que eu resolvo primeiro? Sempre da esquerda para a direita, certo? Então lembre-se, na hora de resolver uma expressão numérica, o primeiro que você elimina são os parênteses. Lembrando que somente nesse caso a gente pode considerar sogra e cunhado como parênteses. Então os primeiros a gente eliminar, ok? Além desses números naturais, a gente tem uma outra classificação para alguns tipos de números específicos, que são os números fracionários, já que lembrando que quando eu divido dois números, não necessariamente eu vou ter um número natural, eu vou ter posso ter uma outra classe de números, que são os números fracionários e decimais. Eles representam partes de um objeto, ou uma fração de um objeto. Então, quando eu pego, por exemplo, uma pizza e divido em 3 partes, cada parte daquela pizza representa 1/3 do objeto. Então, o número que vem acima é o numerador, que representa a quantidade, e o que vem abaixo é o denominador, que representa em quantas partes aquele objeto foi dividido, certo?
Além disso, essas frações elas podem ser próprias quando a quantidade de partes é menor da quantidade de partes que foi dividido o objeto, por exemplo, 2/3, mas elas podem ser impróprias, do tipo 5/3, onde eu tenho mais partes do que um objeto. Se um objeto foi dividido em 3 partes, eu quero pegar 5, vai ser necessário pegar um segundo objeto e dividir em 3 partes, para pegar 3 do primeiro e 2 unidades do segundo. Então essas frações impróprias eu posso escrever como sendo um objeto inteiro e 2/3 do segundo objeto. Então eu tenho aí uma formação do que a gente chama de funções números mistos, tá? Onde vai envolver números inteiros com a sua parte fracionária, ok? E as frações, elas podem ser equivalentes. Eu posso ter duas frações que, por mais que eu represente numericamente de formas diferentes, ela representa a mesma parte, a mesma quantidade. Por exemplo, se a gente fosse imaginar que eu tenho 3 objetos que foram divididos, o primeiro foi dividido em 8 partes e eu peguei 4, então eu tenho 4/8. O segundo, eu dividi somente em 4 partes e peguei 2 partes, então eu peguei 2/4. O terceiro objeto eu dividi em 2 e peguei só uma parte, então eu tenho 1/2. Mas, observe o seguinte, nessas 3 imagens, a parte grifada, apesar de eu escrever numericamente, está escrito com algarismos diferentes, mas representam exatamente a mesma quantidade. Então a gente diz que essas 3 frações elas são equivalentes, porque representam o mesmo tamanho do objeto. E a gente pode comparar isso fácil, se você conseguisse simplificar a expressão, vai chegar numa forma irredutível, que seria a menor representação possível daquela fração. E como a gente faz isso? Dividindo tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. Então da fração 4/8, se eu dividir por 2, eu vou ter 2/4, e se eu dividir ainda por 2, eu vou chegar a 1/2, ou seja, dividir o numerador e o denominador pela mesma quantidade. Então eu posso dizer que essas 3 frações elas são equivalentes, ela representa a menor quantidade, a mesma quantidade. Sendo que a 1/2 é a forma irredutível, não tem como eu simplificar mais a fração 1/2, tá? Mas o grande problema de você trabalhar com fração é quando você quer comparar algo. Por exemplo, quem que é maior, 3/5 ou 2/3? Então é difícil visualmente, olhando somente os números, qual representa a maior quantidade. Então o que eu teria que fazer? Tentar escrever em formatos equivalentes, com o mesmo divisor, se fosse dividido em mesma parte, essas quantidades. Então, se eu fosse escrever a fração 3/5 usando divisores de 15, tivesse dividido o objeto em 15 partes, eu teria que pegar 9 partes para representar os mesmos 3/5. Já o 2/3, se eu tivesse dividido o objeto em 15 partes, eu precisaria de 10 partes. Então eu consigo observar agora, quando essas frações têm o mesmo denominador, qual é o maior, qual que é o menor. Então essa é uma dificuldade de você trabalhar com fração quando você quer fazer comparações. Porque você precisa usar frações equivalentes para que você tenha 2 frações com o mesmo denominador, tá? E as frações, existem algumas frações especiais que a gente utiliza que dá a construção de um novo conjunto numérico, que são aqueles números que podem ser escritos na forma decimal. Por exemplo, a fração 1/10 ou 1/10 pode ser representado com o número 0,1. 1/100, 0,01 e assim sucessivamente. Então quando você divide um número que não vai ter uma divisão exata, você, ao invés de trabalhar com os números fracionários, você pode fazer essa divisão sucessiva até chegar a uma representação que a gente chama de representação decimal, que é utilizar após a vírgula as partes fracionárias, tá? E o sistema decimal, ele é muito utilizado no nosso sistema monetário. Então, quando eu escrevo R$15,55, aqueles 15 representa a parte inteira e os 55 centavos vêm de centésimos. É a parte decimal da nossa unidade monetária, que é o real. Então, os 55 são 55 centésimos de real, ok?
Na aula síncrona veremos como operar com esses números decimais. Além desses números decimais, tanto os números fracionários quanto decimais, fazem parte do que a gente chama de conjunto dos números racionais. Só que eles incluem ainda um outro conjunto que é os números inteiros. Então, se a gente fosse tentar organizar de forma visual, a menor representação que a gente tem são os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. E aí eu amplio esse conjunto, eu tenho um conjunto dos números inteiros, que envolve tanto os naturais quanto a sua representação negativa, que representa um prejuízo. Se eu ampliar ainda mais, eu tenho todos os números inteiros, mais aqueles que eu não consigo representar de forma inteira, como os números fracionários e decimais. Se eu ampliar ainda, eu chego a uma situação que eu tenho um conjunto dos números reais, que é o objeto de estudo, geralmente do ensino fundamental 2 e ensino médio e até graduação, porque ele é a maior representação possível que eu tenho de números que serve de base para o nosso sistema de medida, tá? Mas existe ainda um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, mas aí foge muito do nosso escopo de matemática básica, ok? Então, com isso, a gente encerra essa web aula, onde a gente falou do número, das funções e das operações numéricas, e além disso, ampliou para outras representações dos números, além dos números naturais. Então, fiquem com as referências e qualquer dúvida me procure no ambiente virtual de aprendizagem, participe das aulas síncronas, registre suas dúvidas e compartilhe qualquer informação relevante para a disciplina. Que a força esteja com vocês, e quando eu digo força, é a força do conhecimento, que o conhecimento esteja com vocês. Até a próxima web aula. Educação à distância, mudando realidades.